A palavra de Deus diz, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis. Eu falei segundo? É primeiro, desculpa. Só volta um pouquinho aí. Aleluia. A partir do versículo 15, 19, 15, 1 Reis, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú de Ninse ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aleluias. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. O que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Até aqui por enquanto. Fecha agora aí os seus olhos. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor já fez aqui, Senhor. Pela tua presença, pela manifestação do Senhor em nosso meio, Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem mais. Senhor, nós queremos nos alimentar da tua palavra. Senhor, tratei com zelo a tua palavra, Senhor. Peço, Deus bendito, que o Senhor use a minha vida, Pai. Senhor, não há nenhum de nós que estamos aqui nesta noite, que não tenhamos necessidade de sermos alimentados pela tua palavra. A tua palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, aleluia, e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir, aleluia, as intenções do coração, os pensamentos. Por isso, Deus, nós consagramos agora a nossa vida, nós repreendemos agora desde já, Senhor, todo o levante do inimigo, todas as resistências da alma, todos os bloqueios caiam por terra agora, que prevaleça a palavra do Senhor nesta noite em nossas vidas. Assim nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar hoje a respeito do chamado de Deus. Amados, como nós reagimos ao chamado de Deus? Deus chamou homens e a palavra de Deus, desde o primeiro momento lá em Gênesis, Ele chama o homem para ter um relacionamento com Ele. E Deus começou isso desde a criação do mundo. E Ele continua nos dias de hoje nos chamando para termos um relacionamento com Ele. Mas, amados, qual é a nossa primeira reação quando nós nos deparamos com o chamado de Deus? Nós amarelamos. A primeira parte de nós que recebe o impacto da palavra de Deus, do chamado de Deus, somos nós, a nossa carne. E, amados, diante desse chamado de Deus, muitos homens temeram e tremeram, e tiveram as suas reações. Repito, a primeira porção que recebe o chamado é a parte natural, e é assustador, porque imediatamente, ao chamado de Deus, nós olhamos para nós mesmos, e nós dizemos, não vai dar.
Nós olhamos para as nossas capacidades, para as nossas habilidades, e nós chegamos à conclusão que nós não temos nada para dar. Nós não temos nada para oferecer. Homens de Deus tiveram reações que nós também temos muitas vezes. Moisés, ao ser chamado por Deus, a palavra de Deus diz que ele tremeu. E ele disse: Senhor, eu não. Usa meu irmão. Usa outra pessoa. Senhor, eu sou gago, sou limitado. Sou fanho. Sinto muito, Senhor. Outras pessoas, como Saul. Qual foi a reação de Saul, amados? Amado, como a gente faz isso? Eu fiz. Diante do chamado, Saul, ele se escondeu. Quando Samuel falou: povo, tem um rei. Deus escolheu um rei aí, vocês não queriam um rei? Tem um rei. Manda chamar Saul. Cadê o homem? O homem estava escondido, atrás das bagagens. Então, amados, nós temos as nossas reações humanas, que são difíceis a gente administrar. Mas Deus não chama preparados. Deus não chama os capacitados. Porque essa responsabilidade é do próprio Deus. O que Deus chama são pessoas dispostas a servir a Deus, a ouvir a Deus, a estar com Deus. Amém? E amados, a gente entra nessa palavra aqui, e a Bíblia dá um panorama. Primeiro, o chamado de Eliseu era para substituir nada mais, nada menos do que Elias. Já era um pepino. Porque Elias era um homem poderoso. Você substituir alguém que é meia boca, que é mais ou menos, não é tão difícil assim. Mas o chamado de Eliseu era para ser o sucessor, aquele que tomaria o lugar de Elias. Elias era poderoso, Elias orava e parava de chover. Elias orava e vinha fogo do céu. Então não era fácil. Amados, Deus chama Eliseu dentro de um panorama crítico, caótico, em que vivia o povo de Israel. O povo estava afastado de Deus. O povo havia se corrompido moralmente, espiritualmente. O povo, nesse momento, chega ao cúmulo. E quando nós atingimos esse estágio, nós já estamos comprometendo a nossa salvação. O povo já estava aqui, não sabendo nem sequer quem era Deus. Porque quando Elias faz o desafio diante dos profetas de Baal, mostrando, olha, quem é Deus, o povo não sabia quem era mais Deus em suas vidas. Acabe havia sido um dos piores reis, havia cometido abominações, se casou com uma mulher estrangeira, que tinha lá os seus deuses, e conseguiu introduzir esses deuses pagãos em Israel, o povo que tinha sido chamado para ser a nação, o povo eleito de Deus sobre a terra. Então é nesse panorama crítico, nesse panorama caótico, que Eliseu é chamado. E Elias ainda, um panorama de Elias, embora sendo um homem poderoso, também era um homem de carne e osso.
que desanimou, que se deprimiu. Nas páginas anteriores, nós vamos vendo Elias desistindo do seu chamado, do seu ministério. Elias pedindo para morrer. Então, amados, a gente vê o chamado de Eliseu dentro desse pacote de caos. Mas Deus, quando Ele chama, não importa como esteja, Deus nos chama para fazer a diferença. Elias estava nesta condição. Mas Deus é supridor da sua obra. Deus é supridor da sua obra. Elias podia estar abatido, desanimado. Mas Deus levanta outra pessoa. Talvez hoje você veja a sua vida crítica, caótica. Não tem nada de pé. Mas Deus te levanta em nome de Jesus. Deus te chama nesta noite para fazer diferença aonde quer que você esteja, não importando as circunstâncias, por mais medonhas que elas estejam. E a palavra de Deus diz então que Eliseu é chamado lá de Abel-Meolá. Abel-Meolá significa lugar de festa. Se tinha tudo que Elias precisava, era de festa, de alegria, de ânimo. E Eliseu vem de encontro à necessidade de Elias. Eliseu vem trazendo para Elias aquilo que Elias não tinha. E você pode ser aquilo que o teu irmão não tem, aquilo que a tua igreja não tem, mas Deus te deu, Deus me deu, para equipar, para suprir a obra, no trabalho. Às vezes a gente olha e se exclui. A característica de Eliseu era de chamar para si a responsabilidade. Abel-Meolá significava lugar de festa. Eliseu era um homem bem sucedido. Era um homem que tinha lá a sua fazenda, que tinha ali as suas terras férteis, que tinha ali empregados ao seu dispor. Deus envia Elias neste lugar aonde Eliseu está, lugar de festa. O que você precisa hoje? Talvez muitos aqui precisam de força. Talvez os pastores precisem de força. E você e eu podemos ser a força do pastor. Talvez o lar precise de alegria. Você pode ser a alegria que a tua casa precisa. A força que os teus filhos precisam. O ânimo que o marido precisa dentro de casa. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados por Deus. Escolhidos a dedos por Deus. Então nós não podemos temer. Jeremias, quando foi chamado, Jeremias disse: olha, Senhor, eu sou apenas uma criança. Não sei nem falar. Deus falou assim: não precisa. Porque eu vou colocar as palavras na tua boca. Então, amados, a gente não precisa temer o chamado de Deus. E Deus tem nos chamado para fazer uma grande obra. Para sermos cooperadores de Deus naquilo que Ele começou. E às vezes nós achamos que Deus vai fazer tudo. Não. Deus vai fazer mediante a nossa cooperação.
mediante a nossa disposição. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eliseu estava ali, na sua zona de conforto. Como talvez você possa estar hoje. Estava tudo bem. Estava tudo certo na vida dele. Eliseu estava trabalhando. E Deus chama os ocupados. Deus chama aqueles que têm mãos calejadas. Deus nunca vai chamar quem está numa rede deitado. A palavra de Deus diz aqui que quando Elias chega, pega Eliseu com mão no arado. Deus chama pessoas ocupadas. Mas às vezes a gente coloca como justificativa: Senhor, estou muito ocupado. Senhor, não dá. Chama outro. Senhor, eu tenho projetos pessoais. Senhor, eu tenho sonhos. Senhor, eu tenho tantas coisas. Eu tenho planos. A gente pode ter tudo isso sim. E é bom ter planejamento. É bom ter foco e buscar as realizações. Mas Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ser a nossa prioridade. Eliseu estava trabalhando. Deus chama ocupados. Mas Deus, Ele chama os ocupados, mas que estão dispostos a largar, a abrir mão de tudo isso e se ocupar com as coisas de Deus. Amém? É esse que Deus chama. É esse que Deus escolhe. Onde estava Davi quando foi chamado por Deus? Da onde Deus tirou Davi? De trás da malhada. Enquanto seus irmãos estavam ali, à roda da mesa do pai, Jessé, Davi estava lá cuidando das ovelhas. Da onde Deus chamou Moisés? A palavra de Deus diz lá no momento da sarça, apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Estava trabalhando. De onde Deus chamou Gideão? Gideão estava num quadro crítico também. Ele estava malhando trigo no lagar. Mas mediante o chamado de Deus, eles largam as suas ocupações e se apresentam ao chamado de Deus. Aleluia! Mostrando que Deus era prioridade. Que as suas coisas pessoais, elas eram importantes. Mas que Deus era muito mais. A fazenda de Eliseu era muito boa. Dava muitos frutos. Porém agora chegou, bateu na porta algo melhor. Uma proposta muito melhor. E eu vou te dizer algo, eu desconheço. Algo que seja mais apaixonante do que servir a Deus. Você pode fazer muitas coisas na sua vida que te dão prazer, gozo, alegria, satisfação, dinheiro. Mas nada se compara a servir a Deus, a ouvir o chamado de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Samuel ainda sendo pequeno, ele disse: eis-me aqui. E Deus procura pessoas hoje que estão dispostas a largar e servi-lo verdadeiramente. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, amados, no versículo 19, a palavra de Deus diz assim, que Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, e então deixou ele os bois e correu após Elias. Amém? A palavra de Deus diz assim:
que ele deixa aqueles bois. E amados, nós temos dificuldades de deixar, de sair da nossa zona de conforto. O ser humano, no geral, ele não gosta de mudança. Porque mudança exige adaptação. Então a gente quer ficar no lugar do conforto. Ah, Senhor, aqui está bom. Olha, eu sei que isso está errado, está errado, está errado, está aqui. Mas, eu já me encaixei. Eu já me encaixei nisso tudo aqui. Não mexe nisso não, Senhor. Tá bom demais do jeito que tá. Mas a palavra de Deus, amados, diz que Eliseu aceitou sair do lugar do conforto, no lugar que está gostoso. Sair do lugar do conforto é ir para um terreno de confrontação. Sair do lugar de conforto, como eu disse, é abrir mão de valores, de coisas. A palavra diz então, deixou ele os seus bois. Eliseu tinha boi para deixar. E o que é que eu e você nessa noite que temos que deixar para servir a Deus? O que é que está nos prendendo? Nós somos um povo livre. Porque a palavra de Deus diz que se Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada, ninguém, coisa alguma, tem que ter o poder de nos segurar. Diz assim, eu sou livre para viver as coisas de Deus. Nada me prende, nada me segura. Amém? Eliseu agiu dessa forma, ele tinha boi para deixar. O que Deus tem requerido de você e de mim? O que é que Deus tem clamado para nós abrirmos mão? O apóstolo Paulo disse, olha, já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou. A gente tem que deixar valores, coisas do passado, fica no passado. Porque Deus faz novas coisas. E enquanto eu tiver o velho dentro do meu coração, eu não vou viver o novo que Deus tem. O apóstolo Paulo, ele dá a sua credencial lá em Filipenses. Ele fala, olha, eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Segundo a lei, eu sou fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça da lei, eu sou irrepreensível. Mas o apóstolo diz assim, olha, mas eu reputei tudo isso como perda, por causa da sublimidade de ter conhecido Cristo. Olha, tudo isso é muito bom. Tudo que eu tinha, as honras, as nomenclaturas, era tudo muito bom, até eu conhecer algo melhor, até eu me deparar com Jesus Cristo. Era bom eu ser fariseu, era bom eu ser da tribo de Benjamim, me dava status, eu era reconhecido, mas agora eu conheci algo muito, 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 muito melhor. Ele diz, por causa da sublimidade. Ou seja, não tem nada melhor. E ele reputa tudo aquilo por esterco. Ele reputa tudo aquilo que ele tinha conquistado. Desde criança, criado aos pés de Gamaliel.
Mas ele reputa tudo aquilo como esterco, como nada, porque agora ele tem o melhor, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Eliseu então deixou os bois, versículo 20, e correu. Como é que temos tratado o chamado de Deus? Porque Deus tem chamado pessoas para a salvação, e o primeiro chamado de Deus é para a salvação. Mas nós não tomamos a atitude que Eliseu tomou. Ah, Senhor, amanhã, quem sabe? Senhor, olha, o mês que vem, quem sabe? A palavra de Deus diz aqui, ó, que ele correu. Tem versões que diz, ó, imediatamente. Mas às vezes quando se trata do chamado de Deus, de abrir mão de coisas, de pensamentos, de atitudes, a gente vai prorrogando, a gente vai procrastinando. Procrastinar é ir levando, empurrando com a barriga. O que eu deveria tomar de atitude hoje, eu passo para amanhã, para a semana que vem. Ah, não foi 2011, quem sabe 2012. Eliseu agora toma uma atitude. Porque ao profeta Elias cabia chamar, obedecer a Deus. Mas, amados, o posicionamento era de Eliseu. Coube Elias chamar. Mas o obedecer cumpria a Eliseu somente. Cabia a ele. E às vezes, amados, a gente coloca essa responsabilidade para outros. Ah, Senhor, meu marido, meu filho, meu pai, meu patrão, A gente vai distribuindo. Eliseu não. Ele tomou uma atitude pessoal. Enquanto você ficar olhando para os outros, você não vai atender o chamado de Deus. E o chamado de Deus, ele é individual. Ele é individual. E às vezes a gente fica se esquivando, dando como justificativa coisas paralelas, como naquelas bodas da ceia, aquela parábola, que o Senhor manda chamar para a ceia. E um diz, acabei de casar, sinto muito, não vou não. Olha, acabei de comprar uma junta de bois, não vou não. Eliseu, ele corre. Ele vai depressa, a passos largos. Como está o teu passo hoje? Está andando de fasto? Tá. Centímetro a centímetro. Deus tem uma carreira que nos está proposta. E nós temos que corrê-la. A palavra diz, olhando para o alvo. Prossigo para o alvo. Deixando as coisas que para trás ficam. Eu avanço para que estão diante de mim. Como avançar para aquelas que estão diante de mim? Se eu estou olhando para trás, se eu estou querendo retroceder, não tem volta, amados. Não tem volta. Aquele que experimentou servir a Deus, não tem como voltar para trás. Não dá, tem que olhar para frente e seguir em frente. Eliseu diz assim, olha, e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Então te seguirei. E ele disse, vai e volta. Porque, 2V. Vai e volta. Porque o que tenho eu feito contigo? Ou outra versão, você sabe o que eu te fiz. Quando
se lançava a capa sobre uma pessoa, eles já sabiam o que significava aquilo. É que aquela pessoa que qual foi colocada a capa, ela estava sendo chamada ali para ser um sucessor. O chamado de Deus é consciente. Nós nunca vamos poder dizer, Senhor, não sabia. Fui enganado. Fui enganada. Ninguém me avisou. Elias diz aqui, olha, você sabe o que eu fiz com você. Mas Eliseu pede algo. Que um discípulo também pediu algo muito parecido para Jesus. O discípulo falou assim, olha, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Deixa eu enterrar eles primeiro, depois eu te sigo. Jesus disse, olha, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Mas aqui, amados, Eliseu trata de uma forma diferente. Ele ia se despedir dos seus pais. E Elias diz, vai, mas volta. E às vezes a gente só vai, né? Deus está esperando. Deus está lá. Quando será? Passou um dia, 2, semanas, meses, anos. E Deus está esperando. A longanimidade de Deus está ali esperando. A pessoa tomar um posicionamento diante do chamado. Mas a pessoa só vai, não volta nunca. Vai e volta. Porque você sabe o que eu fiz com você. Voltou, pois, de trás dele. Tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Sabe o que Eliseu fez aqui, amados? Algo radical. Ele não deixou uma portinha aberta. Se não der certo com Elias, eu volto para trás e reassumo. A palavra diz então que Eliseu pega tudo aquilo que ele trabalhava antes. As suas juntas de bois, os aparelhos. Ele pega aquelas madeiras. Ele queima tudo. Ele faz. Aquele lugar não é chamado lugar de festa. Ele faz uma grande festa de despedida. Deixando bem claro, publicamente claro, que agora ele tem uma nova vida. Que agora ele tem um novo objetivo. Que as coisas velhas acabaram na vida dele. Foi bom até aqui, mas a partir de aqui eu vou para o novo de Deus. Eu vou para o novo de Deus. Aleluias. Ele mata aquelas juntas de bois, que significou tanto para ele no passado. Dali ele tirava o seu suprimento, o seu sustento. Mas agora, ele fecha essa porta. Ele acaba. Não volto nunca mais para isso. Por isso eu repito. Se você anda com Deus, não tem como voltar para trás. Se você serve Deus, não tem como desistir. Quem encerra a tua carreira é Deus. Amém? O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Quantos começam carreira, amados, com Deus? Mas o bom não é começar a carreira com Deus. O melhor ainda é completar a carreira. Adão começou uma carreira com Deus e não a completou. Salomão começou uma carreira com Deus, mas abandonou no meio do caminho. A glória está em começar a carreira com Deus, mas completá-la.
chegar até o final dela. E quem decreta o final não é você, não sou eu, é o próprio Deus quem decreta o final. Elias achava que o fim da sua vida era morrer dentro de uma caverna escura, úmida, sozinho e solitário. Era este o fim que este grande homem de Deus, no momento de fraqueza, achava que ia ter. Mal sabia ele que ele teria algo extraordinário. Seria arrebatado com carros de fogo. Que fim que você acha que Deus tem preparado para você? Não é o que você pensa e nem o que eu penso. Porque o Senhor diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus são mais altos. Porque a gente não enxerga um palmo na frente do nariz. Um segundo nós não conseguimos enxergar, mas Deus sabe. Aleluia. Cozeu as carnes e deu para o povo. Sabe o que significa isso, amados? Eliseu tomou uma atitude pública. Não foi sozinho, não. Foi público o que Eliseu fez. E o chamado nos expõe. Você não pode ser um 007, um agente, né? Oculto. Não, amado. O chamado sempre vai nos expor. Ai, deixa eu ficar. Não tem como. Saul tentou se esconder atrás de bagagem. Adão tentou se esconder atrás de uma moita. Não conseguiram. Atrás de quem a gente tem se escondido? Atrás do quê? De filhos? De problemas? Não, justificativa diante de Deus. Aleluia. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. O chamado é para ser servo. É uma etapa muito difícil. Sabe quantos anos Eliseu e Elias foram juntos? 10 anos. Se eu puder chegar aqui, bom, agora eu... Elias manda também. Ele faz, eu faço também. Esse homem, Eliseu, que era senhor de terras, de empregados, em que as pessoas que o serviam tinham que dizer sim, senhor, e não, senhor. Agora assume essa condição, servo de Elias. Aquele que antes era senhor, passa a ser servo. E às vezes no chamado de Deus a gente se perde. A gente rompe princípios de autoridade. A mulher já não respeita mais o marido. Dentro do lar, os filhos mandam mais que os pais dentro de casa. No trabalho já não há mais respeito pelo patrão, pelo chefe. Se investe. Ah, porque agora eu sou senhor. Eliseu foi chamado para ser servo. Aprender com aquele que ele ia substituir. Tinha muita coisa para aprender. O povo estava mergulhado na idolatria, na apostasia. Tinha uma escola de profetas. Tinha a palavra de Deus para embutir no coração daquele povo. Ele significa Isha, que quer dizer Deus é salvação. Trabalho. Disputando em poder
e nem autoridade com Elias. É uma parte dura de aprendizado do chamado, que leva tempo. Não é da noite para o dia. Ele foi chamado, houve ali o manto sobre a sua cabeça, mas ele ainda não estava pronto. Ele ainda não estava preparado. Amados, Deus chama, mas Deus vai preparar. Moisés ficou 40 anos lá com Jetro no deserto. Ficou outros 40 lá no Egito para aprender sobre coisas militares. Depois mais 40. Aprendizado. Preparo. Tudo isso leva tempo. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz aqui, em 2 Reis, nós já vamos encerrar. Louvado seja Deus. Capítulo 2 de 2 Reis diz assim, olha. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. E aí vai se sucedendo, né? Elias vai para Jericó, ele vai ali para o Jordão. Versículo 8 diz assim, ó, então Elias tomou sua capa e dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas. O homem era poderoso, né, amados? O homem põe a capa, louvado seja Deus. E passaram ambos a seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me, o que queres que eu te faça? Para chegar nesse estágio aqui, amados, tem chão. A gente vê Eliseu acompanhando Elias. Olha, eu vou para Betel, eu vou junto. Olha, eu vou para Jericó, eu vou junto. Eliseu pagando preço. E amados, tem preço para pagar, não é de graça. Tem que ter esforço. Mas chega uma hora que a gente ouve isso aqui, ó, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Eliseu podia pedir. E Elias diz, olha, dura coisa você pediu. Uns dizem que ele não estava pedindo algo dobrado de Elias. São as interpretações. Alguns dizem que ele estava chamando, reivindicando a primogenitura, que tinha uma porção maior sobre os demais profetas. Mas não importa, amados. Importa que aquilo que ele viu na vida de Elias, ele queria para ele também. Ele queria esta unção sobre a vida dele, e a banda pode subir. Ele queria. Dura coisa pediste. Ser profeta naquele dia era difícil, porque eram os dias de juízo, onde o povo estava separado de Deus, e Deus mandava seca. Fenômenos naturais acometiam ali o povo de Israel.
Vamos ficar de pé. Aleluias. Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu Deus, meu Pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Eliseu agora levantou a capa de Elias, que lhe caíra. Voltou-se e parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias e feriu as águas. Feche os seus olhos. Que unção que esse homem, amados. Um homem que não aceitou corrupção. Quando ali, Naamã foi até Israel para ser curado. E aquele rei rasgou as suas vestes de medo do rei lá da Síria. Eliseu disse assim: pode deixar esse general vir a mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. Esse homem que vai multiplicar o azeite. Esse homem que vai fazer coisas tão tremendas como Elias fez. E ele fez coisas maiores. E Jesus disse que nós faríamos as obras que ele faz. Mas que nós faríamos maiores ainda. Porque ele iria para o Pai. Feche os seus olhos. Eu pedi para a banda preparar esse louvor exclusivo para essa palavra. Queria que todos fechassem os olhos, amado. Deus vai agir nesse momento. Aleluia. Madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave como um sussurro, ouço Deus me chamar. Ouça Deus te chamar. Coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Alta madrugada, já estou deitado, mas Deus me chama. Sua voz suave
como um sussurro, ouço Deus me chamando. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Alabassurianda, alabaxia. Chama na eturi, canta alabassurianda. Vai e volta, porque tu já sabes exatamente o que eu fiz contigo. A unção de Deus na tua vida interferiu diretamente na tua existência. Aquilo que Deus fez quando te chamou, te escolheu, e sobretudo a você que teve sobre a tua cabeça o óleo derramado. O Senhor diz: você sabe o que eu fiz com você. Sabes exatamente o que aconteceu com a tua existência quando o meu óleo caiu sobre a tua cabeça, quando a minha capa foi colocada sobre teu ombro. Tu sabes exatamente o que eu fiz contigo. Já caí chamar, tu ia chamar. Vai e volta, vai, faz o que tens que fazer com tua casa, vai, faz o que tens que fazer com os teus negócios, vai, ganha o teu dinheiro, vai, cuida de teu corpo, vai, mata a tua sede, mas volta, e volta logo. Volta para fazer o que gostas, mas volta também para fazer o que não gostas. Vai, cuida de tua casa, mas volta para fazer o que te apraz na minha casa, mas também para fazer o que custa, o que custa, o que exige de você mais. Chaca aí, porque fazes o que gosta, fazes o que te apraz, mas o que não gostas, o que não te apraz,
tens feito, tens realizado. Diz o Senhor: tu sabes exatamente o que eu fiz contigo, pastor. Vai e volta rápido, porque sabes, presbítero, o que foi que eu fiz contigo. Chacoíspa. Vai, diácono, cuida de teus afazeres domésticos diários, mas volta, diácono, porque sabes o que eu fiz contigo. Diz o Senhor: vai, deita-te em tua cama e descansa. Vai, sonha os teus sonhos, mas volta. Aí, chamai, porque há trabalho na minha casa. Chamai, há fazeres na minha casa. Há muito o que fazer na minha casa. Chaito, que mata e racha. Despende todo o teu suor para a tua coisa, diz o Senhor. Vai e cansa-te para angariar os teus fundos, mas volta, porque tendes que se cansar por mim, diz o Senhor. Cansa com o teu arado e o teu campo, mas cansa também no meu arado e no meu campo, diz o Senhor. Porque teu campo e teu arado precisa de ti, mas o meu campo e o meu arado também precisam de ti. Vai e volta, porque já sabes, diz o Senhor. Atenta, quem tem ouvidos ouça. Já sabes o que eu fiz contigo. De olhos fechados, e diante do chamado que o Senhor realizou na tua vida, se você acha que você está em débito, e aí é um problema teu, único, exclusivamente teu, de entender quanto calo você tem na tua mão, pelo trabalho com as tuas coisas, e o quanto de não calo, quanto de pouco calo as suas mãos têm, do pouco trabalho que você tem feito para o teu Deus, para aquele que te separou da morte, para aquele que te tirou da destruição imoral, para aquele que te amou, para aquele que entregou para um trabalho árduo e penoso o seu único filho, que não desistiu de trabalhar, que não tinha travesseiro como você tem para reclinar a sua cabeça, que não tinha a comida farta que você tem na hora de teu almoço, quando te regozijas por aquilo que está servido diante de ti, e tua alma se apraz e se deleita e te sentes abençoado. Comes, se farta, e o que comestes se torna lixo e excremento. A comida que eu te sirvo no meu campo, essa não se torna em excremento, essa se torna adubo, se torna coisas espirituais que gerarão vida, que gerarão salvação, que gerarão libertação em famílias, jovens, homens e mulheres. Diz o Senhor: mostra-me a tua mão, calejada de teu trabalho, da luta que tendes lutado para manter tua casa, teu casamento, teus filhos, teus negócios, tua casa, teu carro. E mostra-me também a tua mão espiritual, para que eu veja se também sangra, se também está calejada, se também está marcada pelo trabalho de minha casa.
Tendes coragem, diz o Senhor, de me mostrar a tua mão. Chacoie cantou, rapaz. Tendes coragem, pastor. Tu sabes o que eu fiz contigo. Tua mão. Apresenta a mim agora. Presbítero da minha casa. Chai cantou, rapaz. Tati Baíshiba. Diácono. Servo. Chama aí. Levanta a tua mão e mostra-me, diz o Senhor, para que eu veja. Hamasu Yeshima. E canto e Kamvashibaya. Tenho prazer em vossas mãos colegial. Toi Kamai Kormai. Tenho alegria em tua mão sangrando. Tenho alegria, oh Ashima, quando ofegante chegas em minha casa. Tenho alegria quando cheio de dores entra em minha casa. Tenho alegria quando abandonas teus filhos e vem para minha casa me servir. Eu me alegro, Shaito Baishba. Quando confias que o que eu dei para ti retornará para ti mesmo como bênção e milagre. Mas lutas, incansavelmente lutas, e não vês o resultado que esperas. Hamassuyeshima. Oh, porque te cansas? Cansa na minha casa, cansa no meu arado, cansa no meu campo. Shibai, porque ali eu te renovarei, ali te visitarei, ali te mostrarei carruagens de fogo, ventos em redemoinho. Ali eu te mostrarei a minha excelência. Rico Yoshabaz. Shemanatu e cantai Shabá. Vai e volta. Vai e volta. De olhos fechados, meus queridos. De olhos fechados. Se você tem consciência, se você tem discernimento de que há muito a fazer nesta obra, e que você tem sido chamado para realizar, mas ainda não, ou deixou de realizar aquilo que o Senhor deseja de ti, sai do teu lugar agora e vem receber um azeite precioso, restaurador, renovador. Sai do teu lugar, obreiro da casa do Senhor. Gente chamada, pastores, gente que eu convoquei, diz o Senhor. presbíteros, Gente em quem eu confiei as almas, por quem tanto me dei, diz o Senhor. Aqueles por quem eu tenho chamado vocês a trabalhar são exatamente aqueles por quem eu morri, diz o Senhor. Aqueles por quem eu tenho chamado vocês para ministrar são exatamente os mesmos por quem eu morri. Pastores, comece a aplicar com a mesma intenção daquele que está ungindo pela primeira vez um obreiro da casa do Senhor. Vai ministrando a azeite do trabalho. A dois.